Das muitas lives que marcaram o meu ano de 2020, uma me tocou de forma especial e me fez refletir sobre a liderança que precisamos construir em 2021 no mundo corporativo. A live ela foi promovida pela Arielle Brasil, com o tema Narrativas de RH, Histórias Invisíveis. E durante o evento, um conto que eu escrevi sobre uma vivência profissional que eu tive, ele foi compartilhado por meio de uma encenação teatral da atriz e também executiva Isabela Carneiro. A performance acabou, gerando uma rica discussão e uma reflexão sobre como criamos uma geração inteira de cansados do mundo corporativo. A história encenada ela foi sobre uma participação que eu tive numa convenção de vendas de uma empresa onde eu atuei. E eu era então palestrante nesse evento e a minha missão era inspirar os presentes falando sobre as realizações do ano e sobre algo de cunho mais pessoal. O que eu resolvi? Eu resolvi que eu ia subir naquele palco, eu ia falar como ser humano, do meu jeito, sem máscaras. E aí eu falei, dos meus compromissos comigo mesma e que eu acho que me levaram até onde eu cheguei. Eu fui autêntica, falei de falhas que tive, falei de demissão que já vivi e também de vitórias, que também obtive na vida. Ao fim daquele evento, eu cantei. Aliás, cantar é uma das coisas que fazem parte de quem eu sou. E eu usei isso naquele dia. Eu cantei aquela música Baianidade Nagô, que tem um trecho que diz: eu queria que essa fantasia fosse eterna. Bom, o público ficou super emocionado e naquela noite eu vivi e senti que eu tinha mexido profundamente na alma das pessoas que estavam ali. Na live da Arielle, a gente discutiu o porquê o meu relato causou tanta comoção na tal convenção. E entendemos que no meio daquele público, e na verdade em milhares de outros lugares, havia talentos buscando espaço para serem autênticos e viverem a eterna fantasia de serem aquilo que são, por inteiro. Mas, em muitos casos, eles encontram líderes que limitam, que podam, que cobram sem medida e solicitam que eles voltem para a caixinha, sem muitas invenções. Houve testemunhos nessa live de pessoas que estão repensando a sua presença no mundo corporativo, justamente porque sentem que não há espaço para pessoas que vão além do que está posto. Pessoas que usam a arte, a criatividade, o pensamento crítico para propor novos caminhos. A cena corporativa demanda uma coreografia e uma forma de se relacionar que, por vezes, anula a nossa maior potência, que é a nossa essência. São muitos protocolos, que limitam cabeças criativas e inquietas. E isso tem feito vários profissionais se perguntarem: o mundo corporativo foi feito para mim? Isso que eu estou falando foi, inclusive, uma ponderação de uma das participantes dessa live. Eu fiquei super impactada com esse relato e com a ideia de que, de fato, os melhores estão sendo vencidos pelo cansaço que esse mise-en-scène do mundo corporativo acaba exigindo. Na minha visão, essas pessoas, elas são as melhores porque elas não querem apenas bater cartão. Elas têm muitas ideias, têm uma visão ampla e não enxergam o trabalho apenas como uma fonte de receita, mas realmente como um ambiente de transformação para si mesmos e para os outros. Essas pessoas, normalmente dão trabalho à liderança, porque elas estão sempre propondo coisas novas, mostrando novas formas de pensar. Elas querem ser para então fazer. E essas pessoas estão cansadas porque, diante de uma liderança fraca, elas são desencorajadas e convidadas a voltarem para os processos burocráticos de sempre. Por isso, há tantos talentos largando anos de carreira e se tornando empreendedores, consultores, conselheiros. Se por um lado isso é uma constatação triste, por outro, ela serve como um alerta
e nos convida a participar de um movimento de transformação desse mundo corporativo cansativo. Como líderes, podemos e devemos enxergar nossos talentos para além dos seus cargos e escopos de trabalho, dando espaço para a sua autenticidade. Precisamos ouvir suas percepções e até instintos, por que não? Sem exigir deles uma adequação cega às regras, sem questionamento. Devemos agir de uma forma que a tal da fantasia de ser o que nascemos para ser, finalmente deixe de ser uma fantasia e se transforme numa eterna realidade.